dois aspectos. Tem um aspecto positivo que você é convidado. O outro é o seguinte: você está ficando velho, né? Você já está começando a contar história. Aí ela falou assim: não olha para mim não, porque... Não, ela fica olhando, porque na realidade eu fui da banca dela lá em Belo Horizonte, quando ela foi contratada, eu vi o sim. Aí ela fica rindo. Depois você conta essas outras histórias aí, tá bom? Mas isso aqui é Vitória, tá? Eu, por causa de Vitória, eu colocado no início, tá certo? Se vocês forem fazer um congresso de fisiologia em Vitória, cuidado com a época, porque hoje lá está chovendo também. Então viam para Búzios, praia, chove, lá está chovendo também. Já que você colocou a ata, eu queria lembrar alguns nomes, né? Quando eu fui para a Biofísica, em 1967, fazer o meu mestrado lá com o Padre Carvalho, eu acabei conhecendo algumas dessas figuras, tá, que estão aí. E algumas, como por exemplo o professor Maurício Rocha e Silva, eu tive... Não pega não, não tem atenção, não tem laser. Eu, por exemplo, tive com o Maurício Rocha e Silva umas 3 vezes. O Lauro Solero foi meu professor em Vitória, ele ia para Vitória lá dar aula. Eu fui conhecendo várias dessas figuras, né? O Luiz foi meu professor lá na pós-graduação. Ele foi um cara que me aconselhou bastante na vida. Então, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, vários deles. Tá? Eu faço sempre isso mentalmente, porque, já que é para contar a história, né, eu me lembro que eu estava fazendo mestrado e recebi um convite para ir para Brasília, eles prometendo então uma vaga lá de professor e um laboratório completo e tal. Eu fui conversar com o Charles Esperar, que era o meu professor de fisiologia em Vitória, e falou: conversa com isso. Eu encontrei com isso no corredor lá na Praia Vermelha. Professor, eu queria conversar com o senhor uns assuntos, negócios aí, uns convites que eu tive, eu tomar decisão na vida. Aí nós entramos dentro de uma sala, daquelas salas de aula que tinham lá, sentamos em cima de uma mesa, né? Aí ele olhou para mim: o que você quer conversar? Eu falei: não, eu quero receber um convite para ir para Brasília. Aí ele fala para mim assim: você quer que eu encha a sua bola ou nós vamos conversar para valer? Eu falei: não, vamos conversar para valer, porque isso é decisão de vida. E naquele dia eu vi o que certas pessoas influenciam na vida da gente. E ele era uma das pessoas que era dessa Sociedade Brasileira de Fisiologia, tá? Biofísica também, mas teve um papel importante, por exemplo, numa das coisas que foi a minha definição de vida. Ele virou para mim e falou o seguinte: Brasília, você vai ter um laboratório equipado, bem, é isso aí, tal coisa. A primeira coisa que ele falou: pesquisa você não faz com equipamento, você faz com cérebro, tá? Desse jeito. Ponto 1. E Brasília é um lugar político. Cuidado, você vai para lá, você está indo agora, de repente eles te mandam embora. Então você vai com bastante cuidado, se você for. Mas eu te aconselho a voltar para Vitória. Vai para a sua cidade, sua faculdade lá, está começando agora, monta uma pós-graduação lá. Isso realmente aconteceu quase 20 anos depois, eu participando desse negócio todo. Ele foi alguém que me indicou bastante coisa na vida, mas tive a oportunidade de ver, né, conversar com o professor Chagas, foi uma boa, tá? Vários deles. O Mário Viana Dias, eu tive uma vez com ele, foi um encontro lá no Hotel Glória, quando o Padre Carvalho, eu acho que a SPFI estava sem congresso há algum tempo, o AI-5 na época, e ele montou um congresso lá. Eu até tinha uma foto com ele, mas eu trouxe essa foto, deve estar aí nos arquivos da fisiologia que eu entreguei essa foto, devia ter feito uma cópia. Bom, mas, seguinte, então eu fiquei pensando o que eu vou falar aí. O hotel,
professor Deoclésio, me ligou e convidando para vir aqui conversar sobre isso. E eu entendi que era para a gente ver o papel da fisiologia nacional, né? E eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar? Tá? Agora eu estou dando até uma esticada, porque nós temos mais tempo, né? Tá? Eu falei, o que essa sociedade influenciou em outras sociedades no país? Então, quando a gente começa a olhar de início, Tales Martins foi o primeiro presidente, tá? Depois nós tivemos o Alberto Carvalho da Silva, César Tiniário e Linneu. Tá? O César e o Linneu eu conheci bastante. Depois começa uma época mais moderna, o professor Krieger, o Malnick, o Luiz, Maria Marques, né? E o que essa sociedade, na realidade, com essas pessoas e vários outros que vieram depois, influenciaram, né, em outras sociedades? O mais interessante foi o DF-CDR. Isso é uma influência pesada da fisiologia nacional na cardiologia brasileira. Porque esse foi o primeiro departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o famoso DF-CDR, tá? Departamento de Fisiologia Cardiovascular e Respiratória. Esse departamento, tá? O Krieger teve um papel importante na criação e da manutenção dele, e ele era interessante porque ele congregava pessoal de área básica e de área clínica. Tá? Eu me lembro que foi num congresso de cardiologia em Manaus. Eu fui apresentar o meu primeiro trabalho científico. Eu estava fazendo mestrado com o pai de Carvalho, fui falar sobre alguns efeitos lá de potencial de ação, etc. E sentado na minha frente, a nata da fisiologia cardiovascular brasileira. Vocês não imaginam como eu tremia e a rapidez com que eu apresentei aquilo. Que era uma responsabilidade, tá? Mas foi interessante. Fomos lá para Manaus. Já me assustei quando eu cheguei em Manaus, tinha uma placa enorme. A Amazônia também é Brasil. Ó. Vocês já pensaram em fazer uma olhada de fisiologia da Amazônia? É um troço curioso, é longe a beça, da mesma maneira que é longe para eles virem para cá, né? Então, são coisas a se pensar. Mas esse departamento, a grande curiosidade dele é que o pessoal da cardiologia que saiu desse departamento e foi criando os outros. Tá? Os departamentos, hoje em dia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia tiveram origem na estrutura do DF-CDR. Foi o pessoal que foi fazendo de eletrofisiologia, tá? Criando cirurgia cardíaca, disso, daquilo, hipertensão. Todos os departamentos sem conta na cardiologia tiveram origem. Aí o DF-CDR desapareceu. Praticamente ele existe, mas está na mão de um grupo de pessoal de cirurgia. Tá? Mas como ele era antes, na estrutura dele inicialmente, tá? Ele desapareceu. Bom, aí vem a FESP. A FESP, aí o Krieger teve um papel fundamental, né? Tá? E logo que a FESP iniciou, eu comecei a participar também. A gente, né, lá, como é que é o prédio lá do CB da USP, é o ICB2, né? Ou 3, né? Você brigava muito naquela época lá, né? Você era um lutador, hein? Entende? Então foi uma outra coisa importante. O Krieger, ele realmente teve um papel, vamos dizer, pesado. Era uma época complicada. Por que a FESB foi criada? E depois o pessoal começou a reclamar, porque a FESB
como ela foi criada com base na junção de uma série de sociedades de biologia experimental, a nossa distância entre o pessoal da área de fomento, os políticos brasileiros e a sociedade se distanciou, porque tinha uma FESB no meio, ela é que levava as coisas. Rapaz, isso dava uma confusão que vocês não imaginam. Como é que o pessoal reclamava que nós perdemos a capacidade de conversar com eles, né? Tá? Pode. O que você está falando é super verdade, mas o Krieger tinha uma coisa que ele fez também na Academia de Ciências. Ele arranjava de botar, dava um jeito de botar um representante da sociedade, da academia, em cada posto-chave. Então a FESB tinha representação com direito a voto, voz, no Conselho Nacional de Saúde. Eu fui 2 vezes, o Luiz Eugênio foi. Então o Krieger tinha isso. Você tinha, o CT, por exemplo, o CT Saúde tinha representante da academia, e o Krieger tinha isso, ele conseguia botar em cada canto que ele podia, ele enfiava um membro da FESB ou barra Academia de Ciências. E aí tinha um peso maior do que a fisiologia para sentar no Conselho Nacional de Saúde. Essas coisas eram interessantes, tá? A gente vendo como é que esse pessoal que... Eu costumo dizer o seguinte, foi esse pessoal que capinou a estrada. E se eles não existissem caminhando essa estrada, talvez nós não estivéssemos aqui agora. Essa é a verdade. Então, isso a FESB teve uma fase, vamos dizer, áurea muito grande, e depois ela decaiu, porque as sociedades foram criando músculos, elas se tornaram importantes. Tá? E aí o pessoal estava já, os sócios exigindo, vamos fazer o nosso congresso, né? Tá? Acho que todo mundo aqui deve ter sofrido essa pressão, tá certo? Da sociedade ter o seu congresso e não participar do congresso da FESB, ok? Eu não sei o que você resolveu para vir para cá, por exemplo. Aliás, o pessoal da fisiologia vem para cá. O que você fez para convencer eles? Né? Hein? Dividir os lucros. Porque eu acho que eu vivenciei essa época aqui, Eu vivenciei a época do início da FESB, né, como aluno de iniciação científica, e ir para a FESB era o marco do ano, né? Todo mundo tinha que ir para a FESB e tal. Aí eu acho que as sociedades foram perdendo espaço, porque a partir da multidisciplinariedade, as disciplinas, né, a fisiologia, a farmácia, foram crescendo, e a FESB foi reduzindo o espaço de cada um deles, porque a FESB também queria congregar mais sociedades, né? Então, o espaço que a SBFIS ou outra sociedade tem num congresso único da sociedade, é o congresso inteiro da sociedade, né? Então, dentro da FESB, não, você vai ter 2 módulos, você vai ter um módulo, se vira para trazer não sei o que e tal. Então, a gente está dando lucro para a FESB e a sociedade está ficando para trás, né? Então, acho que esse crescimento muscular aí das sociedades foi nesse sentido, e hoje elas estão independentes, né? E a FESB tem um papel importante, eu acho que é de vez em quando trazer uma sociedade dessas das fundadoras, né, para fazer o congresso junto, para dar inclusive um fôlego para a FESB financeiro, porque a FESB tem uns custos, né, e não tem sócios para bancar. Mas é isso mesmo, eu acho que... Ele é bom de conversa? Muito. Passou a conversa com você, né? Bom, mas aí também teve um outro aspecto, né? Muita gente falava o seguinte, eu vou para o congresso, mas quando eu vou para o congresso de fisiologia, não tem aqueles caras falando em farmácia, bioquímica, não sei o que interessa e criava essa multidisciplinaridade. Era um congresso que a gente fazia uma revisão de conhecimento interessante, né? Bom, aí depois veio a Sociedade Brasileira de Hipertensão, tá? O Krieger lá de novo. O cara realmente, ele era terrível, né? Ele é terrível, ele está vivo ainda, tá? Em cabeça boa. Professor, só uma pergunta antes de passar aqui. Quando é que teve o boom de sair de 13 sociedades vinculadas à FESB para 20 e tantas agora? Quando é que efetivamente nós tivemos esse... Porque basicamente na criação, com o Krieger, tinha 13 sociedades vinculadas. E aí depois nós tivemos coisa próxima de 26. O que efetivamente fez essa quebra, essa virada, que gerou tantas novas inclusões? Não foi um pulo assim, integral. Foi uma coisa que foi subindo, aumentando. Eu me lembro na época do Luiz Eugênio como
presidente, várias sociedades entraram. Mas várias assim, 3, 4, com cada presidente incorporando 3, 4 sociedades até chegar no número atual. Foi uma coisa, foi uma não, foi um crescimento, não foi muito rápido, não. Ele foi, vamos dizer, foi lento. Ué, o que houve? Uhum. Bom, então esse era o último slide. Só tinha que lembrar também que a Sociedade Interamericana de Hipertensão, né, Inter-American Society of Hypertension, também o Krieger teve um papel importante. Mas vários dos que aqui estão, inclusive, né, o professor Antunes é um deles, né, eu fui presidente da SBT depois do Antunes, e acabou fazendo com que outras instituições, outras sociedades, tá, acabassem, vamos dizer assim, tomando uma posição importante, mas tendo esses indivíduos, vamos dizer assim, que criaram conhecimento do que é importante ter uma sociedade, etc., e fizeram com que a SPFIS se tornasse o que ela é hoje. A gente sabe que é uma das sociedades mais importantes do grupo das áreas biológicas. Não vou dizer que é a mais, que eu posso causar ciumeira.